Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Mais um webinar promovido pelo Instituto de Estudos Sociais e Econômicos em Maputo, Moçambique. Eu sou Cristiane Nascimento e o tema do encontro de hoje é Identidades e Relações Políticas em Cabo Delgado e apontamentos para uma história da identidade política Maconde. Nós estamos retomando o webinar ocorrido em setembro, que foi interrompido por falhas técnicas, né? Nessa edição, nós temos 3 convidados: Rafael da Conceição, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique; Paulo Israel, professor do Departamento de História na University of Western Cape, na África do Sul. Eles são os nossos oradores, e como discussem, temos a professora Isabel Casimiro, do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Eu vou apresentar brevemente os nossos convidados. Rafael da Conceição é doutor em Antropologia e Sociologia pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais e pela Universidade de Paris 8. Atuou como pesquisador em universidades na França, Portugal e Espanha. Entre os seus trabalhos, podemos citar a obra Entre o Mar e a Terra, Situações Identitárias no Norte de Moçambique, publicada pela Promed em 2006 e que, infelizmente, está esgotada. Paulo Israel fez pesquisa sobre interseções entre cultura popular e política no norte de Moçambique. Seus trabalhos tratam de historiografia de Moçambique, cultura popular africana, teoria da história e antropologia da crença. Entre suas publicações, podemos citar In the Steppes with Time, Maquito Masquerades of Mozambique, né, pela Ohio University Press, de 2014. A professora Isabel Casimiro é acadêmica e feminista, é doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra, presidente do Conselho para o Desenvolvimento da Investigação em Ciências Sociais em África, CODESRIA, é cofundadora e membro de diversas organizações de mulheres em Moçambique, foi deputada da Assembleia na primeira legislatura multipartidária da República Moçambicana, entre 1995 e 99. Entre os seus interesses estão direitos humanos, direitos das mulheres, democracia, economia solidária. É autora e coautora de diversas publicações, entre elas Paz na Terra, Guerra em Casa, publicada pela UFPE em 2004. Nós começamos nessa transmissão com notícias muito tristes, e que certamente os palestrantes vão comentar, né, sobre a situação em Cabo Delgado. Começo a palavra com o professor Rafael da Conceição, que tem entre 25 e 30 minutos para começar. Sejam bem-vindos todos. Não ouço. Eu não ouço, professor Rafael. Não estamos a Problema ouvir. no áudio. Parece estar silenciado ele. Agora Será que ele sem está no vídeo mudo? também. Vocês sugerem que a gente inverta a ordem enquanto a conexão do professor é restabelecida? O que vocês acham? Professores, vocês me escutam? Sim, parece que eles estão trabalhando lá. Se calhar vamos Sim. lhe dar Podemos minuto. inverter a ordem. Acha, né? Eu creio que sim, se o Rafael concordar.
Para não podemos perder tempo, não é? Pode porque ser, vai Rafael. prejudicar a conversa, né, posterior. Mas ele está simplesmente mudado, como se diz, silenciado. É só Sim, está mudo, está mudo. É só tirar o mudo, vamos lhe ouvir. Tentar Sim. agora? Ou não sei. Não, há um problema. Não. Agora já não está mudo. Não está mudo, mas não sei. Rafael. Acho que tem alguma feitiça sobre esse encontro. Feitiço. Alguma coisa aí com o Rafael. Rafael, se faz favor. Mas ele ouve, não é? Nos escuta, professor? Nos escuta? Sim. Escuta. Concorda em nós invertermos a ordem de apresentação, professor Paulo, primeiro? Então vamos inverter? Ok, então obrigado a todos por me convidarem. Me ouvem bem? Sim. Sim, então, em primeiro lugar, agradecer os organizadores para me convidar e dizer como a Cristiane também mencionou, que é um dia bastante estranho ou bastante infeliz para ter essa reunião, como estamos falando de identidade política em Cabo Delgado e a minha tarefa é de falar de identidade de Maconde. Eu quero só falar 2 minutos, algumas palavras sobre o que está acontecendo lá no norte, porque acho que se fala muito pouco. E olha, se fosse para eu dizer o que eu tenho no meu coração, hoje não era falar coisas acadêmicas, porque dá para chorar só, e até vou fazer um esforço para falar algo que tenha sentido nesse momento. A partir do dia 31 de outubro, os Al-Shabaabs entraram a partir das baixas de Chitunda, subiram a estrada rumo à aldeia Nchinga, depois ocuparam todas as aldeias do Planalto Maconde, na sua margem, na parte sul-oriental. Então, todas as aldeias do distrito de Mudumbi encontram-se ocupadas durante 10 dias. A população toda está no mato, fala-se de 30 a 40 mil pessoas escondidas no mato. Tem relatos de decapitações, pelo menos 50, incluindo rapazes no rito de iniciação, mas pode ser que seja 100 ou 200, a gente não sabe. E hoje mesmo é que chega a notícia, ainda por confirmar, que os insurgentes teriam ultrapassado o cordão de segurança do exército em Matambala Limitada, rumo a Moeda. Mas isso ainda é por confirmar, mas esses sítios têm um significado histórico muito importante, são o berço da luta armada de libertação, são o coração da cultura Maconde, e é uma situação trágica que as populações estão a viver esses dias. Então, queria dizer isso, começar a dizer que a gente vai falar e oxalá o que a gente fala tenha alguma relevância, mas os pensamentos todos nossos devem ir às populações que estão no mato nesse momento há 10 dias, sem água, sem comida, sem abrigo, outros rumo a Moeda, outros rumo não sei aonde, e sem certeza do que vai acontecer. Pronto, dito isso, vamos entrar na minha apresentação. Vou partilhar o meu ecrã aqui. Então, o título da minha apresentação, como foi dito, são apontamentos. Consegue ver o meu ecrã aqui? Sim, apontamentos para uma história Sim, da identidade conseguimos. política Maconde. Então, vou falar algo disso também, com a ideia que isso seja relevante de uma forma ou de outra para o que está acontecendo hoje. Tem-se falado muito sobre, vamos dizer, o fator étnico nessa guerra, e eu vou dizer algo sobre isso no fim da apresentação, embora de forma hipotética, porque não tenho informações
certas e de primeira mão sobre isso, mas pelo menos pôr algumas hipóteses. Antes de fazer isto, então vou dar uma vista sobre a história da etnicidade Makonde e a história da forma em que a identidade Makonde e a etnicidade Makonde estão ligadas com a história política do país e da região. Então, vamos começar com a etnogênese, né? Então, de onde vêm os Macondes? Tem esse mito que se fala às vezes, tem-se falado mesmo recentemente, é algo que também foi publicizado numa determinada altura pelo Jacama, que os Macondes seriam vindouros, né? Vindo de fora, de Angola, não sei onde. É um mito, é falso. Então, a população chamada por Maconde tem, se calhar, a sua origem provável, algures no sul do Lago Nyassa, junto com as populações chamadas Marabi, que constituíram um império na zona, no tempo pré-colonial. Ligações entre estilos de escultura e máscaras, entre, vamos dizer, as máscaras Mapico, sobre o que eu escrevi, máscaras do sul do Congo, deixa-nos pensar que haja alguma ligação com o sul do Congo e, de facto, as populações Marabi vieram do sul do Congo no século XVI para a zona do Lago Nyassa, para depois estabelecer esse império que se estendeu até a zona de Kilo, em Tanzânia. Então, as populações do norte de Moçambique, os Diaos, Macondes, são ligados a essa história, mas não são vindouros de fora. Mas a identidade Maconde, como as conhecemos agora, com certeza origina-se no momento da trata escravagista. As primeiras menções do nome Maconde, da identidade Maconde, são os finais do século XVIII, início do século XIX, e com certeza o nome próprio do povo Maconde é um nome que indica uma identidade geográfica. Então, as pessoas que vivem num sítio fértil, mas onde não tem água, então indica essa escolha de se refugiar das baixas, em que os escravagistas capturavam muitos escravos. Temos que nos recordar que o Rovuma, o rio Rovuma, era uma das avenidas da trata escravagista na área, para se refugiar no Planalto que era inacessível aos escravagistas. Então, vamos dizer, a identidade Maconde aparece nesse momento da escravatura como identidade geográfica, e é importante realçar que havia uma organização societal que os antropólogos e os históricos chamam de acéfala. Então não existia no tempo pré-colonial chefes, mas apenas existiam linhagens que se dividiam. Então era uma sociedade do tipo que, por exemplo, o antropólogo Clastre ia definir, ou hoje o historiador James Scott ia definir como sociedade contra o Estado, uma sociedade quase inerentemente anárquica, uma sociedade que sempre se dividia em grupos em que nenhum grupo tinha predominância sobre os outros. Então, quase uma forma de quilombo, né? Como se diz no Brasil, de pessoas refugiadas do escravagismo numa zona inacessível. Essa oposição à escravidão, que não é para dizer que os Macondes não foram também escravagistas, porque há evidência disso, mas também se vê numa maneira que havia de dizer no tempo pré-colonial, em que as pessoas se referiam às terras fora do Planalto como terras dos escravos. O que havia embaixo era Cunabaxágua, onde vivem os escravos. Então, aí, sendo que também, na altura, vamos dizer, havia a trata dos escravos se alinhava também com a religião muçulmana, houve também uma oposição dos Macondes ao Islão e uma escolha, vamos dizer, de formar a própria identidade em oposição ao Islão,
com a escolha, por exemplo, de consumir certos tipos de alimentação, de não deixar fazer as escarificações e as alterações de dentes que existiam, aliás, em toda a zona, até o século XIX, como se lê nos relatos do Frei João dos Santos, mas que foram guardadas pelos macondes de uma forma a guardar essa identidade particular e também em oposição ao Islão. A realçar também nessa altura, começa nessa altura uma dialética entre o Planalto e as Baixas, em que os macondes desciam para pegar água, para cultivar zonas férteis, em que depois saíam para se refugiar no Planalto nos momentos de crise, né? Então, essa dialética entre Planalto e Baixa é uma dialética, vamos dizer, da identidade e da etnicidade maconde que se vê depois também na história da luta de libertação e hoje até. Também essa questão de ser uma sociedade acéfala, contrastado se vê também nas crenças da feitiçaria. Há uma hipótese que as sociedades mais egalitárias têm mais, vamos dizer, ansiedade sobre a feitiçaria e formas de estabelecer a egalidade através da feitiçaria, do discurso e da prática da feitiçaria. Tenho aqui uma imagem do Matias Ntundo, que é uma representação dos anos da escravidão, claro, na cronística, porque aqui os escravos vão com machibombo, mas pode-se ver essa associação entre escravidão e Islão, né? na figura dos que conduzem o machibombo com fez, né? E o que também o autor me contou. A conquista colonial, como sabe-se, é tardia, 1917 até 1920. É importante, então, transformações identitárias e societais que chegam nesse momento é o estabelecimento de poder vertical, que, aliás, não havia na altura pré-colonial. Então, os macondes emprestam a instituição dos humos, conselheiros ou reis, né, aos macuas, imitam, e há imposição de regulados e autoridades verticais, autoridades gentílicas pelo sistema colonial. Há estabelecimento de missões de Nangololo, aliás, hoje ocupada, na zona de Mudumbi, de Embu, na zona de Moeda, e de Bomela, nas baixas de Mocimboa da Praia, zona de Mbau. Há também a primeira criação de entidades administrativas separadas. Então, essas missões também funcionam como polos de aglomeração identitária, em que as pessoas se conhecem ao redor da missão e criam laços de amizade e criam redes também políticas e sociais ao redor das várias missões. A criação de entidades administrativas separadas. A área do Planalto pertencia à administração dos macondes, mas, aliás, uma outra zona pertencia ao que era, na altura, o posto administrativo de Mudumbi, parte da circunscrição de Mocimboa da Praia. Então, também começa nessa altura a identificação de pessoas com entidades administrativas estabelecidas pelo Estado colonial. Há muita fluidez étnica. Há algum ruído aqui, não sei de onde. Há alguma fluidez étnica nessa altura, muita fluidez étnica, especificamente na zona das Baixas, onde os macondes descem, logo da abolição da escravidão e da conquista colonial. Desculpa, acho que era preciso o professor se silenciar, porque há barulho lá, se for possível. Então, por exemplo, você falou de Mapico, nos anos 40, por exemplo, os macondes ensinavam Mapicos, Macuas, na zona das baixas do rio Messalo, aprendiam a tocar danças com os gonis. Havia muita mistura. Não havia uma questão de separação étnica rígida. E também começa nos finais dos anos
do período colonial, anos 40, 50, a educação missionária é o caminho para, por um lado, assimilação dentro do sistema colonial. O único caminho para ficar assimilado por um Maconde na altura era de ser padre, ir no seminário, e também de resistência política, as duas indo juntas. Nessa altura, também, então, muito importante para a formação da identidade política Maconde é a migração maciça no Tanganyika, onde havia melhores oportunidades econômicas e melhores oportunidades políticas, maiores liberdades políticas, mas onde também os Macondes se confrontam com um estereótipo que lhe é atribuído dentro da sociedade swahili, como sendo, vamos dizer, os mais primitivos, os mais selvagens. A palavra é Nchenzi, da África Oriental. Então, essa ideia, os Macondes emigram em Tanzânia para ficar no lugar mais baixo da sociedade, para ser, vamos dizer, vistos como dentro de uma ideologia islâmica que, vamos dizer, que opunha a costa e a civilização, o Starabo ao interior, como ficando no lugar mais baixo. A partir daí, os Macondes estabelecem associações de assistência mútua. Estive nesses dias a conversar com uma pessoa que está a fazer doutorado no Brasil sobre isso, muito interessante, tem muita documentação portuguesa sobre isso. Começam como associações étnicas que logo ficam transformam-se em associações nacionalistas, em que tem essa tensão, né, entre essa, vamos dizer, ocupar o lugar mais baixo na sociedade swahili e reivindicar uma identidade política através do nacionalismo da TANU. Isso tudo se reflete na participação dos Macondes, de grupos de Macondes em Zanzibar, a revolução como um dos batalhões ao serviço do Okello. Na Revolução e no genocídio, né? No primeiro genocídio da África independente, dos ditos árabes, que não eram árabes de Zanzibar. Existia um batalhão Nyusi, não tinha nada a ver com o presidente, Nyusi sendo abelha, né? Porque pica. Então, essa atividade em Tanganyika se reflete na criação de dois polos, vamos dizer, de aglomeração e de resistência no Planalto Maconde. Um ao redor da missão de Embu, que é o polo que, vamos dizer, que desenvolve sob a liderança do Lázaro Nkabandame, uma figura muito interessante e muito, vamos dizer, menosprezada pela Frelimo, mas muito mais interessante do que se pensa. Então, ao redor das cooperativas de algodão. E, por outro lado, ao redor de Nangololo, o grupo que se liga com as associações de ajuda mútua em Tanganyika e que levará ao massacre de Moeda. Então, quando fala-se também dentro da Frelimo, isso se falou no outro seminário, né? Os Macondes de Embu, os Macondes de Nangololo, a raiz também tem uma raiz política que vem de lá. Outra imagem do Matias Ntum, do campus de Sisal, em Tanzânia, a ver também que o símbolo também de colaboração com o sistema colonial é o fez, né? O chapéu. Então, esse é um pequeno documento da vinda do Faustino Vanomba em Moeda, em 1960, na primeira visita em fevereiro. Então, onde ele diz, uma das coisas que discutiu numa reunião segreda no mato é esse medo, o receio dos indígenas Macondes emigrados em Tanganyika de serem escravizados pelos Swahilis, uma vez que eles tomem conta do poder. Então, dá a entender quanto a exposição àquela ideologia em Tanganyika depois teve influência sobre os processos identitários e a luta e a luta de libertação, pelo menos a primeira fase. Aqui vemos uma máscara também de árabe da área das Baixas, em que também se vê esse estereótipo, né?
Pronto, grandes transformações na estrutura social e na identidade de Makonde no tempo da luta de libertação. A primeira fase, como sabes, é a fase dos branches, a fase dominada pelo Lázaro Nkabandame, em que a experiência de cooperativas, associações mais ou menos horizontais, estabelecidas, descritas depois como capitalistas, mas que não eram apenas capitalistas, se estabelece nas zonas libertadas. Em que também uma nova maneira de vida, novas identidades, novas aglomerações se formam. Essa fase tem um corte bastante forte após 1968 e a dita crise das duas linhas, e há uma reestruturação total da vida social, da disciplina e da vida das populações nas zonas libertadas com uma nova base. A nova base é disciplina, é unidade, é vigilância, então é suspeita e obedece a uma lógica, vamos dizer, de tipo importada, né, de uma lógica de tipo partidária, vamos dizer, vindo do leste, né? Então tem uma transformação social dentro da sociedade de Makonde e da formação da identidade de Makonde, aquele ponto de uma sociedade, vamos dizer, de tipo anárquico ou de um anarquismo popular a uma sociedade bastante hierárquica. Então, os impulsos, vamos dizer, igualitários, que vêm daquela história antiga de sociedade acéfala, sociedade sem chefes, se transferem no socialismo, pelo menos na minha leitura, né? Há grandes transformações das relações de gênero, sobre que a Isabela escreveu muito, e que também elas se baseiam numa história pré-colonial de sociedade matrilinear. Haveria muito a dizer sobre isso, e tem o que escreveu a Isabel, tem mais, mas é uma transformação muito importante e empoderamento de uma geração de mulheres que têm essa identidade construída durante a luta armada. Depois abre-se uma parêntese em que há mais transformações identitárias durante o tempo das aldeias comunais. Há construção maciça de aldeias comunais em todo o Planalto de Moedas Baixas, apesar da resistência que foi descrita nos relatórios pioneiros do Centro de Estudos Africanos antes de aparecer nos trabalhos de Christian Geoffrey. Então, por um lado, há a abolição de autoridades gentílicas e, vamos dizer, se não abolição, pelo menos abafamento, né, das formas de autoridades pré-coloniais e substituição com estruturas do partido. Mas também há novas identidades administrativas com que as pessoas se identificam de forma muito importante. O distrito, o posto, a aldeia, há distritos novos criados, Nangá de Mudumbe em 86, e há a transformação das práticas culturais pré-coloniais em termos de forma. Então, todos, por exemplo, grupos de dança ficam da linhagem, passam para ser da aldeia, e de conteúdo revolucionário. E não é uma transformação superficial, é uma transformação profunda. Eu recolhi no terreno, já parei de contar, mas deve ser 2.000 canções nos anos 2000, e tem uma grande parte em que tem esse investimento identitário na história da Frelimo, que são máscaras de Samora Machel, máscaras revolucionárias de mulheres em moeda. Então, tem essa reconstituição da identidade de Makonde a partir da Frelimo. A Frelimo é nossa e nós somos a Frelimo. No mesmo tempo, nas aldeias tem prática de disciplina coletiva, punição. Isso sim é introduzido de forma explícita pelo Samora Machel com a lei do chicote, se não me engano, 83, mas existia antes e existiu até antes de ontem, até ontem. Punição coletiva nas aldeias, o chicote, os ditos fuzilamentos, depois da independência, purgas. Então, essa ideia de punição coletiva e disciplina coletiva. E gerações em guerra, em que a identidade se constrói a partir da guerra. Antigos combatentes e milicianos. Dentro disso chega a guerra
da Renamo. Então, mais uma camada, vamos dizer, de identidade, é essa oposição à Renamo, que é vista como o inimigo absoluto, né? O inimigo. Eu me recordo de 2002, quando eu chego em Mudumbe, para Renamo nem se falava, e me disseram logo, não fala aqui da Renamo se não queres passar mal. Os da Renamo eram lixados. Então, essa construção identitária como oposição radical a um inimigo que era Renamo. E também se vê mais uma vez essa questão dialética entre Planalto e Baixa, as Baixas, aliás, onde agora estão os Shababes ocupadas pela Renamo e breve ocupação do Planalto. Aqui uma outra imagem do Matias Ntundo que mostra essa questão de punição coletiva, né, nas aldeias. Então, o que é que estava acontecendo em termos de identidade, em termos de societais, nas aldeias comunais, segundo o que eu pude observar até antes de ontem, o processo que essa insurgência interrompeu? Havia uma gerontocracia dos combatentes da luta armada, através das pensões. Os velhos mandavam, os velhos tinham dinheiro. Uma multiplicação, vamos dizer, mágica, né? Como Jesus multiplicou os pães e os peixes para os combatentes, eram multiplicados, para outros iam recolher as pensões dos que nem estão em vida, jovens de 40 anos que teriam feito a luta. Então, mas uma gerontocracia sufocante, né? As aldeias comunais iam se urbanizando, até as margens, então essas antigas identidades da aldeia iam se misturando. Moatidi estava quase dentro de 24 de março, dentro de Mombula. As aldeias iam se urbanizando, iam se tornando já as práticas socialistas de limpeza, de danças coletivas, etc. Iam se acabando, os valores, as estruturas das práticas socialistas iam desaparecendo, apareceu a pluralismo político a partir de 2008, por aí, e as elites econômicas, né? Em tudo isso havia uma grande marginalização da camada juvenil, oprimida pelo novo poder econômico, oprimida pela gerontocracia dos combatentes da luta armada. Então, acho que isso dá, pelo menos pelo que eu vejo, dá algo a ver quando fala-se da participação dos macondes à insurgência. Acho que o meu tempo quase esgotou. Quantos minutos eu tenho? Em 5 minutos, professor. Ok. Então, vamos pôr a pergunta mais difícil. Pergunta que eu não sei como responder, né? Então, dei uma vista, não são coisas novas, né? Mas um resumo, um sumário, uns apontamentos das etapas, né, de formação da identidade e da sociedade maconde nos últimos 100 anos. Então, qual é a relevância do fator étnico na crise corrente? Eu não tenho uma resposta. Se falou muito disso, é tribalismo, não tem tribalismo. Eu quero dar apenas algumas dicas, sem entrar muito na questão dos senhores da guerra, que é uma questão também que deveria ser analisada. Mas vamos ver esses dois mapas. O primeiro mapa, na minha esquerda, vendo a CLED, esse cabo ligado, um projeto muito bom que tem um boletim semanal. Então, são mais ou menos os eventos violentos, né, dos últimos meses. E o segundo mapa é do Observatório do Meio Rural, de uma publicação que apareceu há uma semana. Então, vê-se de uma forma bastante clara que o controle territorial, né, da insurgência até agora está focalizado. Estou curioso de saber também o que pensa disso, Rafael, mas está bastante focalizado na zona Moani. Embora, se formos a ver, não sei aqui como se highlight, né? Essa zona toda, aqui onde vem Bau, né? Essa zona toda era, vamos dizer, zona de expansão dos macondes nas zonas tradicionais moanis, zona de frição, né? Zona de fricção, zona de conflito, e foi a primeira zona que foi conquistada em operações militares bastante fortes já no ano passado. Então, isso acho que dá algo a ver. Não sabemos
E os conflitos ocorrem na banda costeira, conquista dessas zonas centrais, né? Mas também ocorre muito nessa zona de fricção, de conflito entre Moniz e Macondes, onde, aliás, tem há muito tempo, o Yusuf Adam fala disso, escreveu sobre isso, conflito sobre a terra. Zonas de Miangalewa, zonas ao redor do rio Messalo, toda a banda, vamos dizer, a partir de Chay até a Uassi. Então, quais são as bases históricas? Acho que falei algumas dessas, não vou repetir aqui, como o meu tempo quase esgotou-se, mas é importante mencionar do que eu não disse, a instrumentalização colonial da religião, do Islã, em função anti-frelimo, desde 1958, encontra-se nos documentos. E também a marginalização política das comunidades muçulmanas costeiras no pós-independência e o estereótipo que os macondes próprios têm dos monis a partir disso. Mas esse conflito é mais, como eu disse um pouco, tem umas raízes que afundam na história da trata da escravidão, da trata escravagista na região. Mas as perguntas que eu pôr na mesa, o que parece, e são todos esses pontos, tem que se ler com um ponto de interrogação. Quero pôr na mesa como perguntas. Então, será, pelo que parece, a base inicial da insurgência foi Simone, foi em Mocimboa, foi em Mocojo, as duas áreas fortes, né? Então, por quê? Tem algo a ver com essa marginalização? Tem algo a ver com essas comunidades que têm sido marginalizadas? Há evidência de Macondes a aderirem à insurgência. Acho que o Sérgio Xixaba tem um estudo a aparecer sobre isso. Eu não tenho muitos dados, mas tenho dois casos jovens que vão dos distritos para as minas de Namanhumbir, esses jovens marginalizados e oprimidos pela camada gerontocrática, e depois voltam para as aldeias deles como insurgentes. Pelo que parece, os ataques a Mudumbi, quando há esses ataques em abril e ataques de hoje, não há tentativas de converter, de atrair as populações, como aliás tem tido um pouco, pelo menos, mas é território inimigo. Uma dinâmica que tem tido recentemente, é a mobilização de antigos combatentes. Houve um caso de um áudio que andou a circular, e a história é uma coisa interessante pelos que são interessados em questões de fontes históricas. A história dessa insurgência escreve-se também com esses voice notes, né? Andam, para quem ouve as línguas, andam de um sítio para outro. As notícias, a BBC, a notícia de 50 decapitados, que saiu na BBC antes de ontem, está baseada num voice note, que depois foi para uma outra agência de informações locais, o Pinnacle News. Alguém pega no Pinnacle News, põe na BBC. Não há verificação das fontes, mas uma dessas fontes, mandadas por telefone de um lado para o outro, os antigos, acho que alguns escutaram aqui, os antigos combatentes de Moeda festejar que matamos 270 insurgentes em Awassi. O número pareceu muito exagerado, mas deu alguma evidência de mobilização dos antigos combatentes. Houve uma carta que circulou, mencionar o chefe dessa operação. Mas, pelo que se vê, não funciona. Até fala-se agora que nos últimos ataques que houve, por erro, alguns antigos combatentes mataram tropas, porque os próprios insurgentes andam fardados a tropa. Mas será que é uma dinâmica relevante? Seria preciso entender os caminhos de ressentimento das populações. Eu ouço, pelo menos com pessoas que conheço, que, por exemplo, alguns macondes procuram ir nas aldeias de refugiados nos distritos de Montepuez e Balama, em que os refugiados da luta de 10 anos foram postos em 75, 76, 77. Então, esses procura de aglomeração. Mas a questão para pôr é qual é o significado desses elementos, dessa tensão étnica, face ao que parece ser uma entrada maciça
do Estado Islâmico. Há uma novidade, foram presos iranianos a carregar armas não confirmada. Então, será que é um fator que vai ser ainda relevante ou não? Por fim, será que isso é uma pergunta trágica e nos traz de volta à tragédia que é hoje? Será que essas identidades vão ser identidades que vão se desenvolver de forma diaspórica? Porque seja os macondes como os moanes estão sendo evacuados de forma maciça das suas terras, sítios históricos são esvaziados. Vou parar por aí. Essa é uma... Só quero acabar 30 segundos mostrando as imagens que se vê nos médias. Como sempre, quando há uma guerra, imagens humanitárias, refugiados, mulheres com coisas na cabeça, para deixar de fora aquelas imagens de Oasi, terríveis da mulher de Oasi, que fica o símbolo mais trágico dessa guerra. Então, só pôr umas imagens para dizer que esses sítios que hoje estão sendo conquistados e onde hoje lutam são sítios de cultura, são sítios onde havia grande alegria, grande convívio e grande cultura. Foto do Sérgio Santimano de máscaras de animais em Matambalale, a Matambalale que hoje está, em que hoje os insurgentes passaram, os tais insurgentes, Mapico e Mwambula, ritos de iniciação sempre em Mwambula, na Upanga, máscara de jovens em Motidi, Nchindo, dança, em que se mostra a alteridade na aldeia de Miangalewa, aliás abandonada há um ano. Obrigado, vou parar por aqui. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Foi muito esclarecedora, né, essa apresentação das complexas camadas, né, que desenham essa tragédia que está posta na província, né? Agora, dou a palavra ao professor Rafael da Conceição. Obrigado. Eu vou fugir um pouco à tentação de agradecer bastante e tanta gente, mas queria só mencionar um facto. Eu tive o privilégio de ter um texto do professor Paulo e, bom, deu-me algum trabalho porque estava em inglês, mas penso que do que eu entendi é um texto com muita substância. Então, queria felicitar, não pela forma, mas realmente porque é um assunto que vem, pelo menos sobre alguns aspectos, quer dizer, trazermos uma ideia muito mais realista, quer dizer, entre a noite e o dia. Sempre existe qualquer coisa, não é verdade? Então, as minhas felicitações, professor. E eu fui convidado para, digamos, tentar responder às perguntas das pessoas que participaram na sessão anterior que tratava das identidades e relações políticas em Cabo Delgado. Enquanto fazia a apresentação, o professor Paulo, eu lembrei-me que, por acaso, eu fui batizado na missão de Imbuo, portanto, com os meus 4, 5 anitos. E o padre que me batizou era de uma congregação holandesa, Padre Mills. Pronto, isto era só para dizer que tenho uma relação que, para a minha história de vida, é bastante importante. Eu tento ultrapassar algumas clivagens, né, que nos são impostas, na verdade, e tento, na medida do possível, ver a realidade como ela é.
Eu tratei na sessão anterior dos conflitos existentes entre os diferentes grupos representados na província de Cabo Delgado. Devo dizer que, para mim, é um dado assente de que existem atritos, conflitos entre as populações da costa e as populações do interior. Estes conflitos também são alimentados pela questão religiosa, não é verdade? E também me interessou bastante refletir sobre a relação que os diferentes grupos estabelecem com o poder central. Aí também podemos ver o porquê de certas frustrações, não é verdade? Então, as maiores perguntas que me foram direcionadas têm a ver com a guerra atual. Mas eu queria deixar bem claro que foi-me bastante difícil ver com uma certa clareza o que se passa realmente no palco da guerra em Cabo Delgado. Por outro lado, eu tentei evitar já na outra sessão. Eu não estou capaz de fazer análises muito profundas sobre uma guerra que é relativamente recente nas suas consequências, não é verdade? Eu tentei fugir um pouco à tentação de querer fazer uma história militar, uma espécie de história militar. E referi na altura que eu não considero ser capaz de analisar a situação em Cabo Delgado só com base na guerra. Então, refugiei-me um pouco na análise de questões de relações históricas, né, entre os diferentes grupos. Também eu quis compreender bem a relação entre esses grupos étnico-linguísticos em Cabo Delgado com o próprio Estado Central, deixei bem claro isso. Também colocaram uma série de questões sobre as identidades. Contra o velho problema da constituição de um Estado unitário, não é verdade? Falou-se também bastante da problemática da exploração dos recursos naturais, né? Dos que não beneficiam dos recursos, o caso daquelas minas lá em Montepuez, agora com a descoberta do gás, as pessoas que se sentem um pouco marginalizadas, não é verdade? E eu acho que é importante nós falarmos disso, para tentarmos compreender, de facto, quais são as saídas que se podem encontrar para esta situação que começa a ser muito complicada, muito difícil. Vamos falar em 2 ou 3 palavras sobre o papel da religião islâmica. Também falaremos da problemática geral das identidades de um modo geral, para compreendermos as realidades sociais e políticas em Cabo Delgado. São, no geral, questões de insistência, a maior parte das quais tem diretamente a ver com a situação atual de guerra, seus efeitos na província e as suas mutações históricas ao longo dos tempos. Mutações nas estruturas populacionais, nas estruturas econômicas, nas estruturas políticas e também na própria ideologia. Para tentar aprofundar um e outro aspecto que me foi sugerido pelas várias questões que foram colocadas na sessão anterior, eu isolei as seguintes. A questão dos refugiados. Refugiados ou deslocados, quer dizer, na perspectiva sociológica é a mesma coisa, não é?
são pessoas desenraizadas, não é verdade? Obrigadas a abandonar o seu território, as suas aldeias, para se porem a salvo de um contexto, não é, de guerra. Perguntaram diretamente qual seria a origem étnica dos deslocados, refugiados que estão em Nampula e Zambésia. E eu acrescento, e Sofala também. Em Nampula, podemos dizer que existem muitos refugiados que são macuas, mas também há macondes, também há quimuanes. Estão no mesmo barco, estes grupos todos. Enquanto que em relação à Sofala, do pouco que eu vi até agora, é preciso não esquecer que depois da independência, para Sofala foram muitos antigos combatentes também. Não podemos esquecer disso. Então, há redes, não é? Que passam pelos laços de parentesco, que facilitaram, se posso dizer, a inserção destes refugiados ou deslocados. Outra pergunta era, por que em África, sempre que há recursos valiosos, há também conflitos? Eu sou tentado a dizer que o problema da gestão dos recursos naturais, dentre os quais os mais valiosos, tem a ver com o modo como esses recursos são geridos. Com base em que lógica? Lógica de integração das populações? Lógica que tem a ver mais com o estabelecimento de interesses capitalistas num contexto de economia liberal e que se interessa muito pouco por aquilo que é a população. Se formos a ver bem em África, e relativamente aos recursos naturais com certo valor, incluindo a chamada África Branca, estou a pensar, por exemplo, na Argélia, com a exploração do gás, petróleo. Estou a pensar em outros países. Podemos ir descendo para a dita África Negra. Se há petróleo, há sempre um sistema de corrupção que é alimentado em África. Esta é a realidade que nós não podemos fugir. O que se passa, por exemplo, em determinados países, com exceção de alguns, é que sempre que há esta corrupção, criam-se então redes de clientelas, não é? Que beneficiam elas antes das populações, não é? Dos resultados dessa exploração. Vamos lá, sem querer ser bastante, como vou dizer, vamos pensar em países africanos, pequenos países que produzem petróleo, tipo Gabão, não é? Temos também a Guiné Equatorial, temos Angola, com, sobretudo, Cabinda, não é? Cabinda é um enclave. Quando os portugueses deixaram Angola, entregaram o país e, como aquela zona pertencia aos portugueses, então Cabinda tem um problema muito antigo de autodeterminação, não é verdade? Depois vamos aí, por aí abaixo, com as Nigérias, não é verdade? Com os Camarões e muitos outros países que realmente esta exploração em modos capitalistas
dos recursos naturais beneficiam redes que passam também pelas relações de parentesco. Outra pergunta é sobre qual é a relevância dos nossos estudos, nós, historiadores, cientistas sociais, não é? Para explicar como são desenvolvidos os programas de desenvolvimento. Eu não tenho, digo abertamente, resposta para todas as perguntas que foram levantadas. Então, depois falaram sobre forma de pergunta, de centralidade e de marginalidades, da relação entre o Estado Central e as margens, no âmbito dos programas de desenvolvimento no nosso país. Realmente parece que há uma relação entre a questão étnica, racial ou filiação político-partidária no problema do acesso aos recursos naturais. Existe marginalização de uns e depois, do outro lado, temos um grupo de algumas pessoas que beneficiam desses esforços de desenvolvimento. Estamos vindo a ver estes últimos dias, são coisas pequenas, mas que nos fazem pensar. Conhece aquela história das listas, né, de beneficiários, não é? Do ciclone, listas de beneficiários de ajuda, não é? Contra a pobreza, do INAS, etc, etc, não é? É conhecido isso, né? O que se passa, né? Existem listas. Existem listas. Uns são esquecidos, outros constam sempre das listas. São as redes político-partidárias, não é? Alguém me colocou uma pergunta e eu até quase que fiquei um pouco a pensar que havia um mal-entendido. Perguntam por que os insurgentes têm bases em Macomia. Eu pensei muito nisso, mas eu não sei. Eu não sou especialista de estratégia militar. Não tenho resposta para isso. Mas também não esquecer que a zona de Macomia é uma zona, conforme disse o professor Paulo, que é habitada por tanto Macuas como Macondes, é uma zona de transição, não é? Então, isso também é importante. Agora, vamos falar um pouco, mais uma vez, destas relações todas entre os grupos étnicos, sobre a população, etc. Ali, naquela zona de Cabo Delgado, não nos esqueçamos que é uma zona que viveu muito recentemente, há um pouco mais de um século, várias guerras. A memória das guerras ainda está presente nas populações de Cabo Delgado. Num trabalho de Carlos Lopes Bento, mas que vai mais para um trabalho histórico-antropológico, né? Sobre a zona de Cabo Delgado, e com base nos trabalhos de Pierre Veran, Sharif, um tanzaniano, Vilhena, Allen, Frei João dos Santos e outros historiadores conhecidos. Esqueço alguns. Então, Bento fala de várias unidades raciais, culturais e religiosas no território que vai da costa de Sofala até ao Cabo Delgado.
refere-se, entre outros aspectos, aos povos Macu, às invasões Marave. Esses Maraves que ocuparam o território situado entre Quilimane e o Cabo Delgado. Refere-se também às guerras neste período, no século XIX, que foram importantes. O professor Paulo refere-se a um dado que para mim é importante, precisamente estas invasões Marave para o norte. E depois houve pequenos grupos de povos Nguni que até chegaram a atravessar o rio Rovuma. Os Macua, em Cabo Delgado, ocupam o território entre o Lúrio e o rio Nessalo. Os outros, os Macuas do litoral, são aqueles que se encontram na costa da província de Nampula. Dentro da província de Nampula ainda, através do Lúrio, encontramos alguns dialetos Macua. O Bento considera que o Quimoane nas ilhas e terras adjacentes é um dialeto do Imakua, do Macua. Assim, haveria uma influência do Macua que se prolonga até a zona de Quilimane, sendo que o Choabo é considerado por muitos investigadores como sendo um dialeto da língua Macua. Para Cabo Delgado, que é o que nos interessa agora, podemos referir também que há pequenos grupos, poças de pequenos grupos que ocuparam aquele território. Podemos falar dos Mafite ou Mavite, considerados por uns como sendo Macondes, e outros que dizem não serem Macondes, mas que foram progressivamente diluindo-se nos grandes grupos étnicos. Só uma menção sobre os Macuas, ver os trabalhos de Eduardo Medeiros para Cabo Delgado. Ele trabalhou muito sobre a zona de Montepuez, Balama, Chiuri. Brito João também fez um trabalho enquanto nós estávamos a fazer aquelas pesquisas do ARPAC em Pemba. A área exatamente tem também 1 ou 2 artigos. O padre Valete de Matos, etc., etc. Sobre os Maconde, podíamos salientar o casal Dias, Jorge e Margot, e o Manuel Guerreiro. Fizeram um trabalho considerável nos inquéritos que foram feitos um pouco antes do início da guerra. Penso que o professor conhece melhor do que eu. Sobre as relações entre esses diferentes grupos, Macua, Quimoanes, não sei o quê, apresentei elementos factuais e de análise no meu trabalho, intitulado Entre Terra e Mar. A professora Cristiana mencionou, ou não mencionou, Situações Identitárias do Norte de Moçambique, que foi publicado em 2006. Neste trabalho, eu tento analisar as relações que se estabelecem entre povos costeiros e continentais. Trato da história, da economia e das identidades, como resultado de um trabalho de campo realizado ao longo de vários anos, entre 1984 e 1988. Primeiro, no âmbito de pesquisas do núcleo ARPAC Cabo Delgado, e mais tarde, no contexto dos esforços de sistematização para uma tese em Antropologia e Sociologia do Político. Nele, desenvolvo a questão das identidades, a importância do islamismo no contexto das trocas comerciais e, por fim,
as relações entre as comunidades e o Estado. Entenda-se o poder central. É nas conclusões que eu abordo a questão das marginalidades, sobre os efeitos da ação do Estado independente na primeira década, sobretudo. As redes clientelistas do Estado, a filiação partidária, permitem a expressão destes processos de inclusão, marginalização. As hipóteses de trabalho viriam a ser, felizmente, confirmadas anos depois, sob o efeito das mudanças políticas e econômicas. Talvez o último ponto sobre as guerras. Não tratei minuciosamente da questão da guerra e expliquei nessa altura. Porém, mencionei as consequências sociais das guerras no território de Cabo Delgado. No que ao século XIX diz respeito, penso ser muito útil o trabalho de René Pelletier, e mais particularmente os 2 volumosos tomos de La Naissance de Moçambique. Muitas questões incidiram sobre a chamada Guerra dos Insurgentes e Jihadistas. O jihadismo é um fenômeno mundial que afeta os Estados de maneira diferenciada. Ao mesmo tempo, considero que a dissidência só pode ser interna. Penso que é da conjugação destes fatores que podemos compreender minimamente o que se passa atualmente em Cabo Delgado. Por isso, creio que a estratégia de combate deveria, logicamente, conjugar medidas multiformes. Perguntam-me se eu acho que o conflito pode ser resolvido internamente. O que dizer mais? Por último, recordar apenas que as guerras criam outro tipo de elite, vinda do poder das armas, do poder da guerra, do poder da violência exercida sobre populações indefesas. As oligarquias de guerra funcionam em zonas onde o direito não existe, onde o Estado é quase inexistente. O fenômeno dos deslocados faz-nos antever, prever futuros problemas de posse de terras, resultado previsível das lutas em volta de novas legitimidades. Última pergunta. Será que em todos os casos os deslocados optaram livremente por abandonar as suas terras ancestrais? É tudo o que eu gostaria de apresentar para aprofundar um pouco, porque não foi possível na outra sessão, estas problemáticas todas. Muito obrigado. Obrigada, professor Rafael, pela sua apresentação maravilhosa, pelas suas respostas, pelo seu convite à reflexão, né, e por chamar a atenção para elementos de exclusão do próprio Estado, que ultrapassam as questões de rivalidades étnicas. E também, pessoalmente, eu gostaria de agradecer aqui publicamente pela conversa que a gente teve antes da transmissão, em que você compartilhou comigo e com o professor Paulo um pouco da sua trajetória, que ilustra muito a história desse país. Eu fiquei muito sensibilizada e com vontade de conhecer um pouco mais, né? Então, muito obrigada por compartilhar conosco. Agora vamos aos comentários, né, da professora Isabel Casimiro. Ok. Alô, boa tarde. Obrigada, Cristiana. Obrigada, Jens. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rafael. Depois de tão boas apresentações, fica sempre complicado a gente ser a debatedora, não é? E o que eu vou tentar, talvez, trazer aqui, porque eu penso que é mais importante nós termos a intervenção de quem está a acompanhar, e temos 43 pessoas, não é, que estão aqui assim a acompanhar, é trazer alguns pontos que tanto um como o outro abordaram,
não é? Na vossa apresentação. E claro que, como disse o Paulo, hoje é um dia muito triste, como nós também vivemos dias muito tristes nos últimos 3 anos e meio, pela situação que estamos a viver em Cabo Delgado, pela situação que estamos a viver no centro do país, e sobretudo porque por aquilo que nós fazemos, não é? A nossa preocupação é sempre porque é que estas coisas acontecem, não é? O que é que a história e aquilo que a gente estuda nos pode ajudar a entender e o que é que a gente pode fazer para contribuir para a resolução destas questões. E isto é o que nós ouvimos todos os dias, não é? Porque por mais que a gente queira, nós não conseguimos fugir da situação que estamos a viver. E não conseguimos fugir, e ainda bem, da pergunta que nunca cala, que é porquê? Porquê que isto está a acontecer? E o que é que nós podemos fazer? Será que nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance? O que é que podemos fazer mais? As pessoas querem paz. Nós vimos aquele documentário pequeno que passou aí assim nas redes sociais, não é? Quando da visita do Presidente da República a Cabo Delgado, e aquele idoso, ele dizia: nós não queremos ajuda, nós queremos paz. E é isto que nós ouvimos as pessoas a dizer, não é? Nos momentos do nosso trabalho de campo, e quando a gente ouve as pessoas a falar, as pessoas dizem: nós queremos paz, é isso que a gente quer, acabem com a guerra. Então, por mais que a gente queira, nós não conseguimos fugir disso, não é? E de tentar entender. E eu creio que, sem dar todas as respostas às intervenções do Paulo, que fez o seu trabalho de campo entre os Maconde, não é? E do Rafael da Conceição, que fez o seu trabalho de campo em Nampula e em Cabo Delgado, etc., eles trouxeram alguns elementos, não é? E esses elementos estão relacionados com questões de marginalização e da exclusão, que têm que ver com questões étnicas, com questões de raça, de religião, de filiação partidária e com a construção do Estado-nação. E aí depois a gente liga com essa questão das identidades que foi referido, tanto por um como por outro. Não é? E a forma como as identidades se constroem, reconstroem, destroem, como as identidades podem ser assassinas, no dizer do escritor libanês Amin Maalouf, dessas comunidades imaginadas, não é? Como no livro de Benedict Anderson, não é? Onde ele fala da questão da nação. Não é? E como tudo isto, desde o tempo colonial, no caso de Cabo Delgado, não é? Durante a luta armada e na situação pós-luta armada, na situação da independência, nós fomos tendo estas identidades construídas, reconstruídas, destruídas, e como isto, em situações de recursos, exploração de recursos, nomeadamente a terra, vocês os dois falaram da questão da terra, e a questão da terra é extremamente importante ali assim em Cabo Delgado, e depois também desse recurso do gás natural, não é? Que já deslocou imensa gente. O ano passado o IES organizou um seminário com populações deslocadas, não é? Em finais do ano passado. No princípio do ano houve um congresso das populações deslocadas e todas elas, desde as primeiras explorações, desde o gás aqui assim no sul, até todas essas exploração de recursos, todas as populações falaram em como nunca se respeitou, e a começar pelo Estado, pelo governo, nunca se respeitou a lei que foi aprovada pelo próprio governo. As comunidades nunca foram respeitadas, nunca. Nós podemos ir, por exemplo, à exploração das areias pesadas em
em Assus, não é? Em frente a Quelimane, e os chineses entraram ali assim com as forças de intervenção rápida e nem sequer se preocuparam quando as pessoas começaram a colocar a questão de que nós não fomos ouvidos, não é? Não estão a ser respeitadas, a legislação não está a ser respeitada, ninguém se preocupou e a unidade de intervenção rápida colocou-se ali assim, estabeleceu-se ali assim e ali ficou. Então, todas essas questões, portanto, que o Rafael falou, essas exclusões, essa relação com o Estado, que não está presente muitas das vezes, isso é uma das coisas que já se fala desde os anos 90, eu lembro-me das nossas pesquisas sobre do Cruzeiro do Sul, não é? As pesquisas em Nampula e pesquisas que foram feitas em Cabo Delgado também, o Estado ou não está presente a nível da aldeia, ou a sua presença é uma presença violenta, é uma presença para recolher o imposto, como no tempo colonial, infelizmente essa é a situação que as pessoas falam, não é? A questão da exclusão e da marginalização da camada juvenil, o Rafael fala, o Paulo também falou, porque nós encontramos também macondes entre os insurgentes, não é? Porque isto aqui não é só macondes moanis, não é? Há muito mais do que isso. Não é só muçulmanos e cristãos ou pessoas que não têm religião, há muito mais do que isso, porque há outros aspectos também, não é? E aí o Rafael falava há pouco de como a guerra cria outro tipo de identidades, cria elites que ganham com a guerra, que a produzem e reproduzem, não é? E como isto cria outro tipo de exclusões que estão relacionadas com recursos e com muitos outros aspectos, não é? As questões político-partidárias são extremamente importantes dentro destas marginalizações e dentro destas exclusões, porque nós sabemos bem aquilo que acontece, não é? Em Cabo Delgado e em todo o país. Eu lembro-me quando estava a fazer trabalho de campo em Nampula, em Angoche, numa pequena aldeia, a 56 quilómetros de Angoche, mas é uma aldeia fundamentalmente cristã. Um indivíduo extremamente ativo era presidente do Conselho de Desenvolvimento Local e ele até tinha sido da Frelimo, mas desencantou-se com a Frelimo e acabou por ser posto de lado, porque ele não era da Frelimo. Então, são estas marginalizações que ao longo de muitos anos vão produzindo muitos descontentamentos que se estão a viver. Então, talvez eu ficasse por aqui. Eu tentei pegar em alguns aspectos, não é? Que um e outro tocaram, mas obviamente eu não queria de maneira nenhuma fazer uma síntese, até porque eu penso que é muito melhor nós termos os comentários de quem está aqui a participar e as suas intervenções também. Muito obrigada. Obrigada, professora Isabel, por ter chamado a atenção para questões tão relevantes. Agora nós vamos organizar as perguntas das pessoas que estão assistindo, depois eu tenho algumas questões também, mas vou dar prioridade às pessoas que estão assistindo. O professor Yusuf Adam tem uma questão e ele queria colocar para os palestrantes por áudio. Pode falar, professor. Não se ouve nada. Não consigo.
Oh, yeah, Pronto, já sim. estamos ouvindo. Estão a ouvir, ok, obrigado. Sim. Olha, eu queria vos cumprimentar, agradecer esta discussão, que me pareceu extremamente interessante, mas eu acho que é preciso continuar a debater, porque esta história, digamos, da identidade Maconde e da relação com a escravatura é algo que merece maiores discussões, não é? Essa relação, the joking relationship entre os Jajauas e os Macondes revela alguma coisa. Os Jajauas geralmente são muçulmanos e aquela figura do Mutundo pode ser interpretada diferentemente, Paulo. Aqueles cofiós eram os cofiós dos cipaios, não é? De correr a dizer que aqueles cofiós representam muçulmanos, não sei se é claro. Bom, é só uma dúvida. O resto, eu acho que a Isabel levantou a questão de que entre os machababos existe gente de diferentes etnias, diferentes cores, diferentes ideologias, provavelmente, e queria, para terminar, só chamar a atenção para a necessidade de lutarmos para estabelecer a paz. E o nosso lema devia ser paz já, agora, imediatamente, parar com essa maldita guerra. Porquê? Porque nós estamos, estes números, por exemplo, em Moatide, no dia 2 foram mortos 50 crianças que estavam num rito de iniciação, segundo umas fontes. 25 por uma senhora que diz ser aid worker em Moeda, mas não deu o nome. Outras fontes que eu entrevistei deram 6 mortos, 10 mortos, 30 mortos. Epá, isso não é a forma de falar de mortos, quer dizer, bastava morrer uma pessoa para ser horrível. Aquelas coisas que aconteceram em Moatide, acho que foi em Moatide, que a população cortou, ou ditos antigos combatentes cortaram os braços a várias pessoas e depois os arrastaram pela aldeia, eu acho isso horrível. E acho que está a acontecer muita coisa assim. Há também muita tortura. Há 2 padres, que não foi mencionado em sítio nenhum, que foram torturados ali perto da missão ali perto de Silva Macua, para eu não ser muito preciso. Estavam a caminhar e iam fazer uma cerimónia em casa de algum crente e foram agarrados pela tropa e batidos e torturados. Epá, se esses 2 padres foram assim tratados, imagina o que é que acontece ao resto das pessoas. Então, eu gostava de facto que nós fizéssemos uma campanha pela paz, contra a violência e por formas de resolver conflitos de formas não violentas. Claro, quando nós temos gente como esses machababos que pensam que resolvem tudo à porrada e à guerra e cortando cabeças, é também preciso ter força policial e ter o exército, mas o exército tem que ser equipado e apoiado. E para dizer a última coisa, eu acho que não acredito muito em mercenários, tenho bons amigos, são soldados profissionais em vários lugares do mundo e acham que podem ser um instrumento para resolver conflitos militares. Mas eu acho que uma das formas de resolver conflitos militares é resolver problemas de relacionamento, de desenvolvimento, etc. E em Cabo Delgado eu vi, por exemplo, uma belíssima experiência no distrito no sul de Montepuez, onde encontrei o chefe da polícia que era ao mesmo tempo imam e tinha uma relação com as pessoas à volta dele e com ele próprio que era incrível. Então, provavelmente insistir nisto de ter gente de etnias diferentes ocupando postos administrativos por razões ideológicas, se calhar é preciso fazer aí uma concessão e ter pessoas que são aceitáveis para o resto da população. Muito obrigado. Obrigada, professor Yusuf, pela sua colocação. Professor Paulo, quer comentar primeiro? Sim, obrigado. Então, obrigado a todos
pelas perguntas e obrigado, professor Rafael. Foi muito, muito interessante de lhe escutar mesmo. Obrigado. Queria antes, se calhar, uns 2 comentários mesmo sobre a apresentação do professor Rafael. Acho que é muito importante, isso não falei agora, porque às vezes falei quer dizer, outra apresentação, mas essa questão de histórias de guerra, acho que é muito importante dizer que a província de Cabo Delgado, mesmo que não explique a história corrente, né? Mas tem uma história de guerra quase sem, de violência, quer dizer, a partir da escravidão, conquista colonial, Companhia do Niassa, depois, quer dizer, Companhia do Niassa, conquista colonial, depois luta armada, guerra civil. Então, quase é uma história de violência de guerra que não tem apenas uma pequena pausa, né? Nos anos 90. Então, como a gente sabe, a violência se reproduz e acho que há algo, eu não sei disso, e acho que há poucas pessoas que sabem, mas essa questão, há dinâmicas dentro da guerra que se reproduzem e pode haver pessoas que se juntam aos Al-Shabaabs em termos de banditismo, né? Essa questão de viver, de fazer uma vida através do banditismo, oligarquias da guerra, etc. Sobre a base de Macomias, só uma nota, quer dizer, aquelas matas entre Awassi no norte e Mocojo, naquela banda aí, onde vem naquele mapa do relatório que aliás o Yusuf contribuiu, são matas que estão bem fechadas e bem fácil de esconder bases lá. Questão do Yusuf, quem me disse a questão do Kofió foi o próprio Ntundo, que então acho que é estabelecer alguma ligação entre, né, entre essa questão do Islã e a questão colonial, uma ligação imaginária, né? Mas tem muita razão, Yusuf. Eu disse isso, que havia relações de troca entre etnias, nunca houve uma polarização tão forte. E os Jauás, até havia mercantes Jauás na aldeia de Mombula, o que é hoje na aldeia de Mombula, na povoação dos Varangalolo. Quando chegam os padres, que viviam juntamente com os Macondes. Então, com certeza, não havia, quer dizer, por um lado, acho que havia essa tensão, e havia mais em Tanzânia, e acho, como eu disse, é na experiência da migração dos Macondes em Tanzânia, onde tem essa experiência de hostilidade. Mas havia também laços de parentesco, danças a ser trocadas, macola. Muitos Macondes, as famílias deles eram macuas, muitos. Então, há fluidez. Essa questão de mortos, é uma questão muito triste falar assim, mas concordo com o Yusuf. As fontes não são claras. O que aconteceu em Motid, e ninguém está lá para dizer, porque estão todos no mato. E acho que a maneira em que hoje a informação chega, como eu disse, são voice notes. Então, alguém consegue chegar lá fora do coisa, onde tem rede, liga para o familiar, diz: aconteceu isso, morreram X. Ele não sabe quantos são exatamente. Chega, vai nas redes, depois aquilo. Então, uma fonte diz 15, uma fonte é. Mas se formos a ver a história, o massacre de Moeda é o mesmo. Então, tem essa, infelizmente. E a BBC pega naquilo sem nem interrogar as fontes. Então, Michel Caen na chat. Acho que Pode sim. deixar, eu vou perguntando, professor. Eu vou ler as perguntas. Mas tenho aqui em frente a marginação da camada juvenil estaria na base do pequeno desenvolvimento do MDM, acho que sim. Isso houve sim, e eram jovens e foram também oprimidos, tenho casos de pessoas que foram postos na cadeia, não sei o que, não foi, mas sim, acho que sim. Provável solução dessa guerra que se vive nessas zonas de acordo com as suas experiências. Isso acho que é preciso humildade, não sei, não posso
dizer algo sobre isso, sobre a questão o justo na uva. 2005, um grupo de jovens que teria organizado uma manifestação onde esse grupo emitia discurso em Maconde dizer a Frelimo nasceu aqui, a Frelimo acaba aqui. Não sei que mês foi, em 2005 eu estive lá até um certo ponto, mas não me estranha, houve casos assim antes disso. E acho que isso liga-se à questão houve uma outra questão do Sérgio, deixa eu ver aqui, porque vem de dois sítios as questões. Sim, eu posso ler e controlar e organizar, professor, acho que fica mais Se fácil quiser, até. mas acho que tenho aqui. O Sérgio Xixaba pergunta: a Frelimo são os Macondes, como são a Frelimo coloca os Macondes de oposição àqueles grupos étnicos que não se identificam com a Frelimo? Eu acho que sim, até um certo ponto, mas como eu disse, nessa guerra eu não tenho também, como disse o professor Rafael, também não tenho a presunção de dizer é assim, porque não tenho dados claros e direitos de primeira mão. Com certeza tem um elemento, mas por outro lado, então pelo menos no início acho que isso estava bastante claro, essa oposição. Por outro lado, no Planalto, todo, pelo que eu sei, pelo que eu vi e pelo que circula nas redes, mesmo essa mensagem que veio hoje a dizer, epa, em Matambalale, entraram em Matambalale, vem com um discurso, a dizer o News tem que ir em casa. Discurso que circula epa, esses são internos, a PIDE, soldados da PIDE, fala-se, né? Traidores, os próprios dirigentes macondes venderam ao povo. Esses são discursos que circulam, né? Então, acho que há na base uma grande desafeção. Então, isso pode vir a ser, de uma certa forma, o fim, pelo menos, pelo menos dar um golpe muito forte ao suporte que a Frelimo tem na zona. O que está se passando nesses dias, o que se passou em abril, o que se passa em geral, o que está se passando nesses dias é percebido, pelo menos por alguns, como uma traição da Frelimo, como chefes dirigentes fazer negócios dele, dar de comer os filhos dele. Sobretudo a visita do News em Ibo, o que foi falado lá e a realidade no terreno que não coincide. Então, acho que as coisas, pelo pouco que percebo, pelo que consigo perceber, estão mudando muito. Acho que respondi mais ou menos ao que estava na Obrigada, mesa. professor Paulo. Se a professora Isabel, o professor Rafael quiserem comentar a colocação do professor Yusuf, podem fazer e depois eu sigo com as perguntas que estão surgindo. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. A pessoa não identificou para quem ela quer perguntar, então vou perguntar a todos. Fabrício Atanásio. A Frelimo são os Macondes e os Macondes são a Frelimo. Não creio que a Frelimo seja a razão de ser dos malfeitores de Cabo Delgado. É melhor definir com muita atenção as causas desse fato. Tem mais uma questão aqui, do professor Sérgio Xixava ao professor Paulo. Ataques a Muidumbi, mais violentos e sem tentativa de conversão. Pode elaborar um pouco mais, professor? Sim, então, sobre a primeira pergunta, sim, já estou a ver. Não, acho que ninguém aqui quis dizer que a Frelimo é a causa dos malfeitores. Até que se for a ver, sinceramente, não para coisa, para me atribuir o que for, mas eu escrevi, foi um dos primeiros no Savana, isso foi em fevereiro, acho, ou março, a escrever em público que isso era ISIS, o Estado Islâmico, quando havia muito conspiracy theory a circular, e até recentemente. Então, eu estou bem convencido que aí foi algo que houve uma impulsão, pelo que eu entendo, do exterior.
Agora, a questão era mais para descrever a forma em que houve identificação, vamos dizer, identitária, sobreposição identitária entre o Partido Frelimo e o povo Maconde, pelo menos numa certa fase histórica. Isso via-se muito. E até, não, quer dizer, quem libertou o país somos nós, o Spande é nosso, nós fizemos a guerra, esse discurso todo. Então era para salientar aquilo, não dizer que a Frelimo causou essa guerra, não. E houve muita especulação, até recentemente, essa conspiracy theory, pessoalmente eu não estou convencido. Agora, ataques a Mudumbi mais violentos sem tentativa de conversão. Aqui também falo, eu disse aquilo era todo com ponto de interrogação. Olha, se for a ver, ontem foi... Quer dizer, eu não sei, porque não tenho dados concretos de facto das dinâmicas exatamente do que se passa, por exemplo, nos ataques que houve recentemente nas bandas de Mocojo, de Quitarajo, e de facto esvaziou-se também aí. Então, se calhar pode ser que o nível de violência seja o mesmo. Me pareceu, pelas formas de comunicar, pelo que se viu que pelo menos, por exemplo, no primeiro ataque em Mocimboa, ou no segundo ataque, vamos dizer, no segundo ataque em Mocimboa, quando tomaram posse da cidade alguns dias, que houve uma tentativa de falar à população para dizer, epa, hoje nós entramos aqui, a próxima vez, se vos vemos conversar com os porcos, a dizer aos soldados, então já vamos ter outra atitude. Então, houve uma tentativa de chamar as... Aí, me parece que não houve. E nesse segundo ataque, me parece, pelo que eu ouvi, que houve mesmo uma vontade de retaliação em termos de ir... O que eu vi nas mensagens que são circuladas e a informação que temos, por enquanto, sobre esses últimos ataques, dizem eles vão caçar as pessoas no mato. Quer dizer, procurar as pessoas que se escondem para lhe degolar. E não me parece que isso foi feito de forma tão sistemática. Então, parece haver algum... E não sei se é retaliação pela destruição da base síria, se é retaliação para o dito ataque de Awassi, do que também não temos confirmação, porque o governo desmentiu. É uma hipótese. Question mark. Ok, tem mais uma pergunta aqui, do Egídio Guambe, não sei se falei corretamente. A questão, e aí serve para todos, o professor Rafael pode falar um pouco também, a questão religiosa é mesmo uma variável para o conflito no extremo norte? A questão Estado Islâmico faz ele sentido para a guerra em Cabo Delgado? Eu posso dizer, posso? Estou a ser ouvido? Sim. Posso dizer duas ou três coisas. Quer dizer, esta guerra ainda tem muito segredo. Quer dizer, o que se está a ver é que a movimentação de populações é principalmente da zona costeira para Pemba, né? Em busca de abrigos de refúgio. Pronto. Estado Islâmico, se diz que Estado Islâmico então está a criar problemas àqueles que são da religião muçulmana. Então aqui há qualquer coisa que eu não entendo bem. Eles estão a fazer a guerra para não contarem com os apoios locais, criando situações onde as pessoas se sintam inseguras e tudo isso. Ou haverá outros aspectos que é preciso considerar? Há um aspecto que eu penso que deveríamos discutir, é que há uma componente, eu vou dizer, de bandidagem.
Eu não creio, hoje em dia, muito facilmente em simples guerras de inspiração religiosa. Já tinha deixado de entender a outra vez da guerra. Eu acho que ali está tudo misturado. Há bandidos, né? Depois há outras pessoas que podem aderir por uma razão ou outra, que pode não ser uma razão religiosa, não é verdade? E agora estamos a saber que a coisa fica um pouco mais confusa, porque já não são os muanes, não é? A apoiar esses machabados, mas também, desde o início, que ficou claro que havia, dentro do próprio Islão, uma tendência para um Islão, para a prática do Islão mais ortodoxo, né? Quando na prática, naquela zona, as pessoas praticavam um Islão um pouco mais tolerante. Então, são esses problemas que eu não tenho também resposta muito concreta para isso. A verdade, porém, é que, de momento, há muita confusão, há muita propaganda também. Uma guerra onde jornalistas não podem facilmente verificar dados, não sei o quê. Nós estamos limitados a consumir aquilo que são aspectos de propaganda militar, não é verdade? Eu penso que só queria dizer isso, quer dizer, é tão confuso que eu não consigo entender algumas coisas que são um pouco paradoxais. Estamos todos ensaiando, né, algumas respostas, elas não estão prontas, né? O cenário está muito, muito confuso. Professora Isabel Casimiro chamou a atenção, né, para os elementos de exclusão e marginalização, chamando a atenção para os deslocamentos antes mesmo dos conflitos, do estabelecimento, né, da extração de gás na região. E a senhora falou uma frase que para mim foi muito forte, né, que é verdadeira, que a guerra cria elites, né? Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho mais sobre isso. Por acaso, eu peguei naquilo que o Rafael falou, não é? Porque na intervenção dele, de facto, já quase no fim, se não me engano, não é? O Rafael falou nessa questão. E é verdade, se nós formos a ver, não é? Não vamos falar concretamente que é esta, aquele ou aquele outro, mas aquilo que nós podemos observar é que isto se está a verificar no caso do centro do país, não é? E em Cabo Delgado. Há ali uma série de grupos que estão a beneficiar e não tem que ser necessariamente desta ou daquela religião, deste ou daquele grupo étnico, porque quando se trata de abocanhar ou os recursos ou criar condições e aproveitar essas condições de guerra, aí o que interessa é o dinheiro, não é? É poder de facto aproveitar-se e não contar com todos os outros aspectos humanitários. E, pelo menos, essa é a ideia com que a gente fica quando acompanhamos as notícias, não é? Eu fiquei muito... Custou-me ver a reação do Presidente da República perante a intervenção daquela pessoa idosa, sabe? Aquela pessoa diz, nós não queremos apoio, nós queremos a paz. Não é? E ele não ligou nenhuma, depois de ter falado do apoio, e há um militar que depois afasta esse idoso. O que é que isso quer dizer? Não é? E isto fez-me lembrar uma outra... Quando estávamos a fazer trabalho de campo
em Nampula, no âmbito do Cruzeiro do Sul, que infelizmente já não existe, não é? Nós estávamos a falar com camponeses e eles diziam, nós não queremos apoio, desde o tempo colonial que a gente não quer, nós queremos enxada, nós queremos que vocês nos deem condições para trabalhar, que não nos impeçam de trabalhar, não é? Então, muitas das coisas que a gente está a ver, relatos, sejam verdadeiros ou não, dentro daquilo que nós já estávamos aqui assim a falar, nos mostram como as pessoas falam da guerra como quem fala de milho. Quer dizer, parece que nós não estamos a falar da vida de pessoas, não é? De pessoas deslocadas, de pessoas que perderam tudo. Eu estava a partilhar convosco informações de um estudante meu cuja avó vivia numa dessas aldeias, a aldeia foi incendiada e a senhora andou 2 a 3 dias até chegar a Montepoês, a casa de uma filha, com mais 13 pessoas. Quer dizer, e a gente sabe que isto é o que está a acontecer com todo mundo. Em Nampula disseram-nos há 2 semanas que há 20 mil deslocados, e isto até pensando naquilo que dizia o Rafael, não é? Quem são esses deslocados? Quem são essas pessoas? E até seria importante nós estudarmos, não é? Na comunidade de Santo Egídio falaram-nos que eles são fundamentalmente macondes, mas eu não sei se também fizeram esse estudo. Então, nós temos uma situação humanitária terrível, não é? E quem está a ganhar com isto? Não são essas pessoas que estão a ser deslocadas, que foram deslocadas primeiro por causa dos recursos, não é? Já estamos a ouvir falar delas há muito tempo, há 3 anos, 4 anos, desde que a Alda Salomão e o Centro Terra Viva começaram a fazer o seu trabalho ali assim no norte, não é? Qual é a reação que a gente está a ver? Por que não há uma informação oficial do que está a acontecer? Eu me pergunto isto, porquê? Porquê que nós não temos uma informação diária? Diz, é para as pessoas não ficarem assustadas. Como não ficarem assustadas? Nós temos informação. As pessoas têm familiares em todo o Moçambique e estão permanentemente a dar ou informações corretas ou aquelas informações como o Paulo Israel estava aqui a falar. Então, é isto que muitas vezes nos leva a perguntar, o que é que se passa? Como é que esta gente está a ver esta guerra? Por que é que agora estamos a ouvir as pessoas a dizer já estão quase em moeda? As forças de defesa e segurança não estão a defender. Eu até pensei que aquilo fosse uma armadilha por parte das forças de defesa e segurança deixar chegar para depois os agarrar. Mas não sei, será isso que está a acontecer? Não é? Vou terminar dizendo que sabemos o que é uma guerra de guerrilha e essa gente está a fazer a guerra de guerrilha, porque a guerra de guerrilha nem sempre é libertadora, não é? Nós sabemos muito bem. Mas como é que nós nos estamos a preparar? Com esses helicópterozinhos, como estávamos a falar, ou estamos a preparar devidamente com um exército bem formado e que respeita a população? É verdade que os insurgentes também se mascaram com a farda das FDS, mas nós temos que estar preparados para lidar com esse tipo de situações. Fico-me por aqui. Obrigada, professora Isabel. Vou ler mais um comentário e vamos já nos organizar para encerrar o nosso evento, temos pouco tempo aqui. Um comentário do Abdul Majid Sidi Hassan, ele diz: a parte do IN provoca a debandada das populações com o objetivo único de poderem reinar sozinhos o território livre de Cabo Delgado. E a estratégia será, então, uma vez sós, poderem ser donos de um novo território, quem sabe de um novo país, que se chamaria Rosânia ou coisa parecida. Isso daria a possibilidade de ter acesso aos recursos de exploração. São as pessoas pensando e elaborando teorias sobre isso. Vocês gostariam de fazer algum tipo de comentário? Eu posso dizer, não sei se é em relação com isso, eu não quero entrar na especulação, não sei exatamente aqui quer dizer o quê, mas só queria
dizer algo em relação ao que eu disse ao prof. Rafael. Com certeza, eu concordo que, pelo que se entende, deve ter muita coisa misturada. Bandidagem e recursos. Mas só dizer que essa questão de muçulmanos a matarem muçulmanos é o mesmo que acontece com Boko Haram. E a situação do Chad é bastante parecida. Então, há recursos e esses grupos escolhem sítios com recursos para operar, porque o recurso alimenta a guerra e atrai atenção internacional. E depois, acho que alguns estudiosos falam de um niquilismo, né? Então, não sei. Isso é sobre a questão de... Não sei se in quer dizer a mão interna, né? Isso não sei. Não posso comentar. Mas só dizer que até... O inimigo. Ok. Pode ser. Sei lá a estratégia. Mas pelo menos no Chad, por exemplo, na zona do Lago Chad, eles controlaram zonas com recursos. Não sei. Não vou comentar mais. Eu vou pedir para que vocês façam os comentários finais e vamos encerrar o evento. A gente já está com a hora avançada. Então, começando pelo professor Rafael, os seus comentários finais, por favor. Eu posso avançar alguns. Eu acho que a situação presente exige de nós uma atenção particular sobre os atores desta situação, atores ativos e não ativos, quem financia, como, com que objetivo. São estas, a meu ver, as questões principais. E depois só em jeito de provocação. Quer dizer, quando há recursos, há sempre aquela tentação da secessão em África, não é verdade? Já é viável para ser um país independente. E naquela zona do Cabo Delgado, não nos esqueçamos que, historicamente, já houve muitos sonhos desta natureza, mesmo durante a luta de libertação nacional. Aquilo ser outro, agora com gás, e eu imagino o que é que não deve estar a ser cozinhado por aí. Eu gostava da atenção, simplesmente, não é? E acho que a questão devia ser cada vez mais estudada, não é verdade? Se não há manipulação, precisamente, criar uma situação de terror, já se viu isto em outros lugares no continente africano, não é verdade? Espero que isso não seja uma possibilidade para nós, moçambicanos também. E é tudo. É só uma chamada de atenção. Obrigada, professora Isabel, quer fazer seus comentários finais? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. É sempre bom nós fazermos estas reflexões coletivas. O que eu posso dizer é que a gente quer paz. Já tem sido dito isto permanentemente, nós queremos paz. E talvez seria bom que nos escutassem, não é? Mesmo que não concordem com as pessoas que estão a fazer estas análises. Seria bom que escutassem, que lessem, que chamassem as pessoas que estão a fazer estas reflexões, que estão a escrever, e que conversassem com essas pessoas. Quem sabe a gente poderia chegar mais longe, não é? Sei lá, não é? Quando o dinheiro está envolvido, nem sempre se consegue, mas seria bom que, de facto, as pessoas fossem escutadas. Era isso que eu gostava de dizer, e que houvesse paz. A gente quer paz. Este país vive em guerra há não sei quantas décadas. Não é? É muito difícil a gente avançar assim.
Muito obrigada. Obrigada, professora Isabel, professor Paulo. Seus comentários finais, por favor. Oh, ok. Eu acho que não tenho muito mais para dizer, só apenas agradecer a todos e também concordar com o que foi dito, que a gente quer paz e dizer que o pensamento todo nesse momento vai à tragédia das pessoas deslocadas, e o que está acontecendo lá no norte, né? Obrigado a todos. Eu agora quero agradecer, em nome do IESE e por mim também, a participação de todos. Foi uma discussão maravilhosa, uma grande aula que vocês nos proporcionaram. Agradeço as pessoas que assistiram, que participaram, e eu espero que a gente se encontre daqui a algum tempo com boas notícias, né? Com um panorama um pouco mais esperançoso para a gente. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, Cristiana, obrigada, Paulo, obrigada, Rafael. Desta vez, pelo menos não houve interferência, não é? Que bom. Que bom, ok. Amém. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Deus. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Já está.